Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida. Eu sou o professor e evangelista Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD, quarto trimestre de 2022, e nós estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição de número 4, quando se vai a glória de Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite esta oportunidade, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, é muito bom ter o seu feedback. O nosso texto áudio está em Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, que diz: "E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade." A verdade prática diz que Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. O nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 4, 18 e 19, e o capítulo 11, versículos 22 ao 25. Então, na aula anterior, na lição de número 3, nós aprendemos a respeito das abominações, conhecemos estas abominações que o povo estava cometendo. Não somente o povo, mas principalmente a liderança estava cometendo. E aqui no capítulo 4 nós vemos a glória de Deus se retirando da casa de Deus. Então vamos definir aqui o título da nossa lição: quando se vai a glória de Deus. A frase-chave aqui, ou a palavra-chave, é glória. Então, a glória de Deus nós precisamos definir logo no início da nossa pré-aula. A palavra glória, como é dito aqui na nossa lição, ela tem o seu sentido de peso. Esta é a definição dada pelo nosso comentarista. Literalmente, glória é peso. A palavra glória transliterada, ela pode ser kabod, como aparece em muitos comentários bíblicos, pode ser kavod, como está aqui na nossa lição, ou kavod, que é esta que eu prefiro, mas pouco importa a maneira como se é pronunciada, porque o que interessa realmente é o que significa esta palavra traduzida como glória no Antigo Testamento. Esta palavra, ela significa honra, riqueza, abundância, glorioso, fala de esplendor, de reputação, da reverência divina. No Novo Testamento, a palavra que aparece traduzida como glória é doxa. Doxa significa também resplendor, poder, honra, reputação, excelência. Fala da magnificência, da majestade de Deus. Então, estas são as palavras principais na Bíblia Sagrada e que é necessário que você conheça, você estudante, você professor de EBD. Agora, é muito importante também você salientar, como fez o nosso comentarista aqui, a respeito da palavra Shekinah. Eu sei que não é exatamente esta a pronúncia exata, mas o hebraico não é meu forte. Então, a palavra como é falada em nosso meio é Shekinah. Talvez seja Shekhinah, a pronúncia mais próxima do correto, né? Agora, o que eu gostaria que vocês percebessem aqui na nossa revista e deixasse isso bem claro nas suas classes. Esta palavra Shekinah, ela não aparece nenhuma vez na Bíblia Sagrada. Esta palavra, ela significa morada em e se refere também à presença divina, isto no hebraico talmúdico,
O que é o hebraico talmúdico? Ele é muito utilizado no judaísmo cabalístico. Então essa palavra é muito utilizada na Cabala. Shekinah não tem na Bíblia, apesar de nós termos hinos falando a respeito desta palavra, invocando a Shekinah, apesar das pregações a respeito desta palavra, ela não existe no texto bíblico nenhuma vez. Agora, eu gostaria que você observasse a respeito da glória de Deus de Moisés até Salomão. A glória de Deus, ela manifestou-se na dedicação do tabernáculo, e isto você pode conferir na sua Bíblia, em Êxodo capítulo 40 e versículo 34, quando diz: Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Esta glória também acompanhou o povo hebreu durante todo o deserto. Você sabe que à medida que este povo estava no deserto, à noite, temperatura abaixo de zero, o fogo da glória do Senhor estava ali para aquecê-los. Durante o dia havia uma nuvem que os cobria, não só os cobria, mas também os guiava. Se nós avançarmos um pouco, nós vamos ver a Arca da Aliança como o principal tipo da glória de Deus. A Arca da Aliança, que ficava ali no Santíssimo Lugar, era um tipo, uma representação da glória de Deus. E esta Arca da Aliança, em 1 Samuel, capítulo 4 e versículo 11, ela é tomada pelos filisteus. Há uma guerra, os israelitas estão perdendo, alguém tem a ideia de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, eles perdem novamente a batalha e a arca é tomada e os filhos de Eli, o sumo sacerdote, são mortos. Então, nós vamos ver nesse momento Israel tendo a sensação que perdeu a glória do Senhor, mas eles não perderam a glória do Senhor. Eles já haviam perdido a glória do Senhor há muito tempo, eles perderam apenas a Arca da Aliança que representava a glória de Deus. A glória de Deus vai ser manifesta novamente quando a arca foi introduzida no templo. Você sabe que Salomão construiu o templo, que era desejo já do seu pai Davi, e quando a arca foi introduzida no templo, nós vemos novamente uma manifestação sobrenatural. Isto está em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 5, versículos 13 e 14, o finalzinho do versículo 13 diz que então a casa foi cheia por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Mais à frente, no capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, o versículo de número 2, nós vemos no culto de dedicação novamente a glória do Senhor se manifestando. Diz assim, versículo 1, Ora, quando Salomão terminou de orar, o fogo desceu do céu, consumiu a oferta queimada e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes, olha só, novamente, não conseguiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Então nós vemos os israelitas perdendo a glória de Deus lá nos dias de Eli, que estava desviado dos caminhos do Senhor. Nós vemos lá no início a glória do Senhor adentrando o tabernáculo de Moisés, aquele tabernáculo que fora feito segundo o modelo que Deus mesmo mostrou a Moisés. E nós vemos agora, a partir do momento que a arca foi introduzida no templo, a glória do Senhor
de forma sobrenatural, de forma apoteótica, enchendo o templo. Agora, vamos falar da glória de Deus nos dias do profeta Ezequiel. Observamos aqui que o kavod de Deus, a glória de Deus, se retira do templo em etapas, não é algo repentino. Ela se retira paulatinamente, ou seja, à medida que vai saindo, está esperando que houvesse arrependimento, que houvesse quebrantamento, que houvesse um coração que se voltasse ao Senhor, reconhecesse os erros e implorasse para a glória ficar. O kavod de Deus está saindo, mas não quer sair. É como Jesus e os discípulos no caminho de Emaús, quando eles chegam em determinado ponto da estrada, ele faz que vai para mais longe, que vai para outro sentido, mas só para esperar que eles clamem: fica, Senhor, fica, já se faz tarde, fica conosco. E é este o desejo da glória do Senhor, que hajam corações quebrantados e contritos que clamem pela glória do Senhor, para que a glória não se vá, porque se perdermos a glória de Deus, não nos resta nada. Aos poucos, então, paulatinamente, a glória vai se retirando. A glória sai do Santíssimo Lugar e fica na entrada do templo. E isso você confere aí no texto bíblico, Ezequiel 9, versículo 3. Também no capítulo 10 e o versículo 4, você vê que a glória então fica na entrada do templo, dali para o átrio. São etapas. Então agora, do átrio, vai para a porta externa do templo, para a porta do pátio. Você vê isso em Ezequiel capítulo 10, versículos 18 e 19. E, por último, da porta externa do átrio, ela ainda está esperando que alguém se volte, que os sacerdotes, que os líderes se arrependam, mas isso não acontece. Da porta externa do átrio do templo, a glória de Deus, que estava sobre os querubins, no hebraico queruv, que voaram, e eles voaram acompanhados do carro-trono, aquele carro-trono que Ezequiel viu lá no capítulo 1, e saíram completamente do templo. E foram para onde? Para o Monte das Oliveiras. Este é o versículo 23 do capítulo 11, que é o nosso texto áureo. Aqui no versículo 23 do capítulo 11, a glória do Senhor voa desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente, que é o Monte das Oliveiras, ou seja, a retirada definitiva da glória do Senhor, do templo do Senhor. A casa de Deus já não continha mais a glória de Deus, porque tornou-se um lugar de pecado instituído, de iniquidade, de abominações ao Senhor. Então o Senhor não compactua com isso, retira a sua glória. Seguindo mais à frente nos tópicos da nossa lição, nós temos o segundo templo e a última casa. Eu coloquei assim aqui no meu esboço, o segundo templo e a última casa, porque nós sempre citamos que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mas na verdade o versículo não diz isso. Ageu, capítulo 2, versículo de número 9, diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. A diferença, professor? Sim, quando você fala segunda é porque pode haver uma terceira, quarta. Quando você fala última, é definitiva. Então Deus levanta Ciro, rei da Pérsia, para libertar os judeus. Isso acontece lá em 539 a.C. O império era o babilônico, que dominava o mundo, e Ciro está se levantando, é a Deus que levanta Ciro, o império medo-persa, que vence, que sucumbe o império babilônico. E no primeiro ano de Ciro, ele passa um pregão por todo o seu reino, que
todos os judeus podem voltar a Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, para reconstruírem a cidade. O segundo templo, que é o templo de Zorobabel, né, o segundo templo, eu já falei que o versículo fala da glória da última casa, mas por que eu falo o segundo templo? Porque Herodes vai reformar totalmente, reerguer, ou seja, ampliar este templo. Mas o templo de Zorobabel ele foi inaugurado em 516 a.C., com muitas dificuldades, né? O povo parou um tempo a obra por falta de recursos, pensou que não conseguiria, então Deus entra em cena e diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então o templo de Zorobabel, ele não era nem sombra do templo de Salomão. Olha só para Ageu 2, versículo 3, que diz: quem dentre vós que permaneceram, quem dentre os que permaneceram, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Isto não é como nada aos vossos olhos. Isto não é como nada aos vossos olhos, ou seja, no templo de Zorobabel, tudo aonde era ouro no templo de Salomão agora é madeira. E pior, madeira de acácia. Então esse templo era muito, mas muito inferior ao templo de Salomão. Não era nem sombra. Se você pegar esse texto aqui e comparar com Esdras capítulo 3 e o versículo 12 e 13, você vai ler assim: todavia, muitos dos sacerdotes e levitas, chefes dos pais, que eram anciãos, já eram bem velhos, que haviam visto a primeira casa, quando os fundamentos desta casa foi lançado diante dos seus olhos, choraram em altas vozes e muitos gritaram alto de alegria. Versículo 13, de modo que não se conseguia discernir o barulho do grito de alegria do barulho do choro do povo. Então veja que os mais velhos, os anciãos, que conheceram o templo de Salomão, choravam porque esta casa não era nada em relação ao templo de Salomão. Mas os jovens que não conheceram o templo de Salomão choravam de alegria por terem um templo. Então se confundia ali as vozes de choro. Mas o texto diz que a glória desta última casa ela será maior do que a da primeira. Como entender isso? Precisamos fazer a relação entre Jesus e o templo. E para isso, a gente vai lá para João 2, versículos 19 a 21. Jesus entrou no templo, né? Você vai ver que ele encontra os cambistas assentados. Ele toma um chicote com pequenas cordas e bate nas mesas deles, derrama o dinheiro dos cambistas, derruba as mesas, né? E então Jesus passa por ali com os seus discípulos e começa a comentar alguma coisa que é muito interessante. Versículo 19, Jesus diz: destrua este templo e em 3 dias o levantarei. Então os judeus lhes diz: em 46 anos foi edificado esse templo e tu em 3 dias o levantarás? Versículo 21 diz assim, ó, esse é o versículo chave, mas ele falava do templo do seu corpo. Então a pergunta que fica aqui é: se o templo de Zorobabel era muito, muito inferior ao templo de Salomão, em que sentido a glória da última casa será maior do que a da primeira? Vamos lá. Em João 1,14, um capítulo antes, diz que o verbo habitou entre nós. Diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra habitou aí significa fixar o tabernáculo, ter um tabernáculo,
permanecer, viver num tabernáculo ou tenda, fala de residir. Então diz que o Verbo residiu, morou entre nós. Ou seja, o Templo de Salomão tinha a maravilhosa Arca da Aliança, construída em madeira de acácia, revestida em ouro, com uma tampa chamada propiciatório. Nesta tampa de ouro batido havia 2 querubins como que se olhassem para dentro da arca. Era algo maravilhoso, a Arca da Aliança. Neste templo aqui, nesta última casa, não tem a Arca da Aliança, mas a própria arca, que é Cristo, a própria arca em pessoa, irá passear pelos seus átrios, irá caminhar pelos seus átrios. E não somente isto, quando ele consumar a sua obra na cruz, ele vai rasgar o véu deste templo, rasgar de alto a baixo, na autoridade da sua vitória sobre a morte. Então veja só por que o profeta Ageu diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, porque a própria arca em pessoa estará em seus átrios e na cruz irá rasgar o véu de alto a baixo, unindo o santo ao santíssimo, unindo, levando aqueles que estavam do átrio para o santo e do santo para o santíssimo. É por isso que o corpo, ele é maior do que o templo. É isto que eu quero trazer para vocês. Que corpo? O corpo de Cristo. A igreja, ela é maior do que o templo. Por isso que Jesus está dizendo realidades espirituais. Destrua esse templo e em 3 dias o reedifico. Ele estava falando do seu corpo. E o corpo de Cristo é hoje a sua igreja. Você faz parte da igreja, você é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é maior do que o templo. Não adianta ter templo se não tiver a presença. Não adianta ter templo se não tiver a glória de Deus. Que esses poucos conceitos sirvam para você preparar a sua aula. E se este vídeo foi útil, compartilhe, deixe o like e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.